o governo americano, o USDA, soltou um relatório aí no final da semana passada, com o primeiro sinal de intenção de plantio de soja lá nos Estados Unidos. E veio uma intenção de expansão da área plantada, né? Na sua visão, se isso se confirmar, como que isso vai impactar o preço dessa commodity aqui no Brasil? Bom, muito boa tarde, Marcelo, Paulo Herman, Letícia, que bom estar com vocês. Olha, esse é um dado muito ruim que veio do USDA, muito ruim, nos martelou na cabeça. Porque, veja, eles ainda estão com uma produção, no seu último relatório, da safra brasileira bem acima do que de fato ela é. A própria Conab já revisou para baixo 150 milhões, 149 milhões a sua produção, e eles lá seguem com 156. Espero que façam uma boa de uma revisão agora no próximo relatório, porque isso pode trazer uma dinâmica de preços melhor em Chicago. Entretanto, esse relatório que eles fizeram de aumento da intenção do plantio, isso nos preocupa, porque imagina, Estados Unidos já colheu mal em 2023. Se eles colherem normalmente na safra, aliás, na safra 24, na safra 24 eles já colheram mal, por conta de estiagem. Se eles colherem na safra 25, uma safra normal, e ainda por cima com uma área maior, bom, aí empurra os preços para níveis bem baixos lá no segundo semestre e final do ano. Então, um relatório que eu não gostei muito do que eu vi, não, Marcelo. Paulo, qual a sua sensibilidade aí desse planejamento de aumentar a área plantada de soja nos Estados Unidos, Paulo? Como que você vê o impacto disso na soja aqui no Brasil? Olha, Marcelo, eu estou na mesma linha, boa noite a todos, que do Antônio. Se configurar essa previsão de aumento de área, isso certamente não vai melhorar o nosso nível de preço. Agora, a questão toda que me deixa cada vez mais confuso são essas previsões que são feitas no início de cada ano safra, prevendo que cada país venha com a mão cheia de produtos. E depois, aos poucos, eles vão ajustando esses números para baixo. Agora, ainda o USDA está alto, mas já tem consultorias aqui no Brasil falando em 145, 148 milhões, cujas consultorias, 60 dias atrás, estavam falando em 163. Então, uma verdadeira vergonha essa questão de estimativa de safra no Brasil. É uma tristeza, porque se isso fosse inocente, isso tudo bem, não teria reflexo nenhum, mas isso bate direto no preço que é oferecido aos agricultores. Não é por nada menos que os americanos estão vindo comprar soja aqui. Então, eu estou achando que nós deveríamos de fazer um acordo. Ou se cria um instituto de pesquisa decente, ou vamos parar de fazer essas estimativas furadas aí, que só serve para balizar, precificar para baixo o produto do agricultor. Ô Letícia, pegando essa linha aí do Paulo, nós temos dois órgãos do governo, Conab e IBGE, que fazem previsão de safra, e uma diverge da outra, né? Pegando essa linha do Paulo, você é favorável que tivesse uma fusão e a gente tivesse um único órgão brasileiro que fizesse essa previsão e que fosse verdadeiramente equipado de tecnologia, de fotos de satélite, de tudo que é necessário para a gente ter mais confiabilidade nessas previsões, porque realmente isso tem confundido muito o mercado. Eu converso muito com os agricultores e eles ficam em dúvida, não sei se vendo minha soja, não sei se seguro. Então, isso é uma angústia que está fazendo todo mundo sofrer. Marcelo, um dos grandes problemas brasileiros são essas métricas no geral, né? A gente não tem um problema só na Conab com o IBGE, realmente muito ruim, né? Essa influência que causa nos preços, os cenários que vêm por aí, as análises. Hoje mesmo eu recebi uma análise muito boa de produção e clima do JP Morgan, né? Que falava sobre o El Niño, que o El Niño desse ano está entre os 4 maiores dos últimos 30 anos, né? Esse pico aconteceu entre novembro e dezembro, e a gente tem a pior estatística da safra em mais de 25 anos. Isso eu acho que
influencia todo o mercado financeiro, né, que tem investido no agro e tem crescido em relação a esse setor. A Conab reduziu a estimativa de produção de soja em 8% de outubro para cá. A produção brasileira, de acordo com esse documento, né, de grãos, deve cair 7% ao ano em 23 e 24, vindo de uma super safra recorde anterior, e os riscos dos novos rebaixamentos permanecem. Primeiro, porque a janela de plantio da segunda safra diminuiu, e a umidade do solo permanece abaixo da média na maior parte da região centro-oeste. As chuvas de abril e maio não devem ser suficientes para recompor essas necessidades de umidade do inverno. Então, a gente pode esperar lucros de safra menores da soja, milho deve registrar prejuízos, lucro do algodão está em boa forma e a cana-de-açúcar também está em riscos. Então, a gente ainda não tem como, é muito cedo para dizer as perspectivas de 2025, mas para esse ano as perspectivas não são muito boas. Mas a gente estava falando em métricas, e realmente não é só nisso, né? Até para comunicar o agro e trazer as ações que a gente faz, onde a gente chegou, qual o avanço que o Brasil teve, comunicar tanto internamente quanto fora, eu acho que o grande gargalo que a gente tem é dessas métricas e de institutos sérios no Brasil que tratem esses resultados e essas estimativas de forma responsável. Marcelo, deixa eu só pegar um comentário aqui do Gabriel Rebelato, que ele está, nosso telespectador assíduo aqui, está dizendo: veja a métrica de ontem na manifestação, chega a ser cômico. Eu acho que é o mesmo que está fazendo a safra de soja aqui no Brasil, aqui mesmo, o da manifestação. A métrica eu vi de 180 mil pessoas a 600, é isso? Eu acho que esse pessoal que está fazendo o levantamento da soja aqui no Brasil. Esse relatório do JP Morgan, que a Letícia mencionava agora, ela gentilmente compartilhou comigo também. E ali nós temos... alguém tem dúvida que o JP Morgan tem um monte de cliente, um monte de fundos ali dentro, que tem uma mega de uma influência no posicionamento dos traders e, consequentemente, nos preços em Chicago? Eles estão com estoque de 116 milhões de toneladas, que é o mesmo resultado lá do relatório velho do USDA. Só que tem o seguinte... Se eu tirar 10 milhões de toneladas daquele estoque, que é o mínimo que vai ser revisado a produção no Brasil, eu saio de um estoque que é muito alto, o mais alto dos últimos anos, para uma melhor relação estoque-consumo dos últimos anos. Ou seja, muda completamente o panorama. É por isso que essa falta, essa ausência de atualização, isso nos preocupa muito. Como disse muito bem o Paulo, isso arde no nosso bolso, arde no produtor.